Olá, hoje vamos apresentar o projeto integrador do segundo bimestre, Currículo e Inovação, onde nosso grupo deveria encontrar uma metodologia inovadora para lecionar as matérias ligadas à área de ciências e matemática. Poderíamos escolher do Fundamental 1 até o ensino médio. Nós escolhemos trabalhar com o nono ano do Fundamental 2. A disciplina escolhida foi Biologia e o tema foi Fotossíntese. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o método em si e também vamos dar alguns exemplos de videoaulas que poderiam ser usadas nesse método. O método de instrução pelos colegas, Pair Instruction, IPC, é um método que vai um pouquinho contra o que a gente está acostumado hoje em dia. Hoje as aulas são dadas, é uma transferência de informação, os professores dão as suas explanações e os alunos passivos recebem essas informações e muitas vezes nós não temos noção se os alunos estão ou não absorvendo o conteúdo da matéria ou se estão alheios apenas de corpo presente. Este método foi proposto por Eric Mazur, mais ou menos na década de 90, na Universidade de Harvard. Ele propôs esse projeto, primeiramente, para mudar o sistema de ensino até então vigente, que era o sistema de ensino passivo. O aluno recebe toda a informação e não tem nenhuma contrapartida. O aluno não precisa pensar, ele só simplesmente escuta tudo que o professor tem a dizer e ele é avaliado numa prova. Aqui nós temos alguns passos, né? Os 3 primeiros passos, ainda tem mais 2, que a gente pode observar aqui, que num primeiro momento a gente escolhe um sistema de votação. Esse sistema pode ser um sistema simples, né, como está descrito aqui, são cartões coloridos com as letras para facilitar as respostas, até métodos mais avançados, mais tecnológicos, como clickers e sistema de votação automática. Tá? Num segundo passo, o professor escolhe um conceito, tá? O sistema de método de instrução pelos colegas, ele se adequa a qualquer tema ou ideia. Após escolher o tema, é muito importante nesse método que o aluno se prepare antes das aulas. Por isso, o professor deve indicar uma leitura, um vídeo ou mesmo uma atividade antes da aula. Tá? O professor pode criar a sua própria videoaula, tá? Independente da metodologia que o professor escolher nesta hora, ele deve solicitar um retorno sobre essa atividade extra-aula, pré-aula, na verdade. Após esse retorno, o professor deve analisar as respostas. Então, agora a gente vai para o passo 4. Uma questão muito importante nesse método é a questão conceito, né, que eles costumam chamar. São questões que têm o poder de fazer com que o aluno encontre saídas para as dificuldades que ele teve durante o processo de extra-classe, né? Então, são questionamentos que a gente levanta para o aluno chegar nas suas próprias conclusões, ou seja, direcionando o aluno para as respostas corretas. O último passo já é em classe. Em classe, numa breve exposição de 2 a 5 minutos, o professor explica o conceito e o método, né, de instrução pelos colegas. E após apresentar, né, o conceito, a gente dá um tempo para os alunos poderem pensar sozinhos. Né? Após um breve tempo, né, a gente pede que os alunos respondam ao questionamento, e aí a gente costuma agregar os alunos, né, em grupos. Normalmente
tentar ordenar os grupos que tenham divergência de pensamento, que não estejam pensando da mesma forma, né? Então, fazer um grupo mais eclético, tá? Então, assim, é interessante que os alunos tenham respostas opostas para fundamentar as discussões sobre o tema, tá? Após essa discussão, o professor tem que propor um novo ciclo de respostas, tá? Essas respostas serão analisadas e só após essa análise do professor, ele deve explicar a resposta correta. Esse método é um método bem interessante, pois ele privilegia que o aluno possa compreender um tema de uma maneira mais global e memorizar, né, melhor os conceitos, mesmo porque ele não vai partir de um exemplo ou de um conceito já pronto de livro didático. Ele mesmo vai construir as suas próprias conclusões. Sendo assim, nós temos uma sequência lógica das aulas, né? E aqui está uma sequência lógica, começando com o questionamento, o pensar, responder, discutir, responder novamente e só após o término de todo o processo que o professor vai explicar, né? Nós temos também aqui empontilhado a parte de discutir. Essa é uma parte realmente muito importante, né, de todo o processo, porque é nessa fase que um aluno vai realmente levantar, junto com os amigos, com os colegas de sala, as soluções para o problema, tá? A sequência, né, após a primeira parte individual, que o aluno deve pensar sozinho e depois coletivamente, nessa primeira resposta, o professor tem que avaliar se realmente a sala pode passar para um próximo nível ou não. Aqui ao lado tem uma sequência que mostra que se as respostas corretas forem abaixo de 30%, o professor deve repetir a explicação. Entre 30% e 70%, o professor já pode, na verdade, formar os grupos de discussão. E acima de 70%, o professor pode avançar para um próximo tópico. Ele não precisa fazer o restante dos processos. E aqui a gente vai dar um exemplo de uma videoaula que o professor pode disponibilizar para os alunos, porém ele também pode pegar algum material pronto da internet. Aqui a gente tem um esquema da fotossíntese, né? A captação de luz e CO2 na atmosfera, a absorção e captação de água e sais minerais do solo, tá? Através dessa reação química, a planta produz glicose, que seria o alimento, e produz também o CO2 que ela solta na atmosfera, que é essencial para a respiração dos seres vivos. Só para vocês conhecerem, a reação química realizada na fotossíntese, ela acontece com 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água, que produz, né, através do catalisador, que é a luz, né, que é a luz solar, ela produz uma molécula de C6H12O6, que é a glicose, e também produz o oxigênio, 6 moléculas de oxigênio. Como nós podemos ver, a luz é muito importante no processo da fotossíntese. Aqui eu coloquei, como a gente pode ver, a luz branca, ela entra pelo prisma e ela é desmembrada. Isso também pode ser observado no arco-íris, né? O processo de formação do arco-íris é da mesma forma. Aqui, então, é o desmembramento da luz branca em várias cores. O processo inverso acontece nesse experimento chamado disco de Newton, que inclusive vocês podem fazer em casa.
São discos de papel que você pinta com as cores do arco-íris e ao girar em alta rotação ele fica branco. Isso vocês podem fazer em casa para vocês constatarem, e existem vários tutoriais na internet para auxiliar quem tiver interesse em fazer. Para finalizar, proponho uma observação, tá? Aqui nós temos 5 plantas, cada uma submetida a uma única fonte de luz, tá? E assim, o que eu proponho é que vocês observem, tá? Durante algum tempo, cada uma dessas plantas, e depois nós vamos... o crescimento da planta, na verdade. E a gente vai analisar qual luz vocês acreditam que a planta vai crescer mais. Se é na luz branca, luz amarela, vermelha, verde ou azul. Fica aí proposto o desafio.